Bom malta, bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo vamos falar sobre funções polinomiais e racionais e vamos abordar então os seguintes tópicos: funções cúbicas e quárticas, polinómios, operações com funções e funções racionais. Mas antes de vermos aqueles tópicos um por um e propriamente ditos, vamos então fazer apenas uma pequena introdução só para percebermos alguns conceitos que vão ser muito importantes. Primeiro temos este: o que é um polinómio? Portanto, vamos ouvir muito falar em polinómios, mas o que é um polinómio? Um polinómio é, assim, de uma forma muito simples, muito simplificada, a soma ou diferença de monómios. Ok, Aline, mas o que são monómios? Bom, reparem, polinómio, monómio, ou seja, monómio vai ser um quê? Bom, eu gosto de pensar como um elemento, por exemplo, pode ser x, que é, vamos chamar de um elemento, portanto, depois vamos ter o 2, por exemplo, ou, por exemplo, 3x ao quadrado e y elevado a 3, estes são todos monómios, porque são elementos individuais. Agora, se eu tornar, a partir destes monómios, estes números num polinómios, vários monómios, o que é que eu vou fazer? Posso, por exemplo, somá-los a todos. E agora, se eu somá-los a todos, eu já tenho um polinómio. Porquê? Porque eu estou a somar monómios. Ok? Portanto, isto é um polinómio. Depois, vamos tocar aqui também noutro aspecto que é bastante importante, que é o grau de polinómios e grau de monómios. Como é que nós vemos graus de monómios? Para ver o grau dos monómios, basta somar, portanto, somar todos os graus de cada uma das partes, ok? Neste caso no x, qual é que é o grau? É 1, né? Só temos este expoente, então este vai ter grau 1. Aqui no 2, sabemos que é um termo independente, então o grau disto vai ser 0. Aqui, vou somar todos os graus de cada um, ou seja, vai ficar 0 mais 2, 2 mais 3, ou seja, o grau deste é 5. Depois, num polinómio, como é que nós vemos o grau de um polinómio? Basta ver o maior expoente, neste caso é 3, portanto o grau deste polinómio vai ser 3. Agora que já estamos esclarecidos em relação aos polinómios, faço-vos este desafio. Como é que se faz a divisão, uma divisão do tipo 5469 a dividir por 3? Bom, nós aprendemos isto na primária, né? Nós agora usamos muito a calculadora, mas nós antes, para dividir números grandes deste género, o que é que nós fazíamos? Fazíamos algo deste tipo: 5469 a dividir por 3. Ok? E como é que nós fazemos esta divisão? Bom, como aqui o nosso divisor, já vamos ver isto em mais tarde, mas este é o nosso divisor, portanto, este nosso divisor é 3, eu vou ter de encontrar aqui um número que seja próximo de 3, né? Muito próximo de 3. E qual é que é? O 5, ok? E agora vou pensar, quantas vezes é que eu tenho de multiplicar o 3 para chegar ao 5? Bom, se eu multiplicar duas vezes, eu vou obter 6, então já ultrapassei, então só posso multiplicar uma. E aqui vai ficar, portanto, 1 vezes 3, 3, né? E para chegar ao 5, sobra-me 2, né? Então ponho 2. Depois eu vou descer o 4, né? Eu deixo o 4. E agora penso, tenho aqui 24. Tenho que multiplicar 3 pelo quê para me dar 24? Tenho que multiplicar por 8, né? Pronto, então 8 vezes 3 dá-me 24. Portanto, não me sobra nada, não falta número nenhum para chegar ao 24, então ponho 0. Depois deixo o 6. Para chegar ao 6 tenho que multiplicar o 3 duas vezes. Portanto, aqui também não me sobra nada. E depois deixo o 9 e tenho que multiplicar o 3 3 vezes. Portanto, se eu dividir 5469 por 3, vai-me dar que resultado? Vai-me dar 1823. Agora que já fizemos aquela introduçãozinha, vamos falar sobre as funções cúbicas e quárticas. Mas o que é, por exemplo, uma função cúbica? Uma função cúbica é uma função que é definida por um polinómio do terceiro grau. Reparem que, porque é do terceiro grau? Porque o maior expoente é 3, né? E esta expressão é bastante importante porque nos vai guiar aqui no estudo das funções cúbicas. E porquê, Aline? Porque vamos ter muita atenção aqui ao nosso A e ao nosso D desta expressão. E porquê? Porque, tal como conseguem ver nestas duas imagens, o A vai, portanto, influenciar aqui o comportamento da nossa função. Em que sentido? Bom, reparem que quando o meu A é maior que 0, o que é que acontece? Parece que ela cresce, né? Parece que ela está a crescer, né? E aqui, quando o A é menor que 0, parece que ela está a decrescer. Mas atenção que, por exemplo, aqui apesar de parecer que está a crescer, aqui ela decresce, né? Mas assim de uma forma intuitiva. E porquê que isto acontece? Porque
quando o meu a é maior que zero, quando o coeficiente do x ao cubo é maior que zero, quando eu vou para mais infinito, quando o meu x vai para mais infinito, o meu y vai também para mais infinito. Reparem que quando o meu x aumenta, o meu y também aumenta. Conseguimos ver isto por causa desta função. Depois, se o meu x vai para menos infinito, né, a minha função também vai para menos infinito. Por isso é que parece que ela cresce assim como um todo, né? Depois, se o meu a for menor que zero, vai acontecer mais ou menos o contrário. Quando o meu x vai para mais infinito, o meu y vai para menos infinito. Reparem no que acontece. Depois, quando o meu x vai para menos infinito, o meu y vai para mais infinito. Então reparem, quando o meu a é maior que zero, o meu x e o y vão ter o mesmo comportamento. Se x vai para mais infinito, x vai para mais infinito, o y vai também para mais infinito. Se o meu x vai para menos infinito, o meu y também vai para menos infinito. Se o a for maior que zero, se o a for menor que zero, quando o x vai para mais infinito, o meu y vai para menos infinito. Ou seja, é o contrário, o x e o y têm comportamentos diferentes. Quando o meu a é menor que zero, quando o x vai para menos infinito, o meu y vai para mais infinito. Então é isto que o meu a me indica. Mas depois, e o D, Aline? O D vai corresponder à nossa ordenada na origem. O que é esta ordenada na origem? A nossa ordenada na origem é a interseção da nossa função, né, com o eixo y. Com o eixo y. Neste caso vai ser este... vão ser estes pontos, né? Mas imaginem que... Portanto, neste caso é 0, né? Mas imaginem que o meu D aqui era 3. Então, se eu fizesse f de 0, né, ia-me dar 3. Porque o 3 ia ser a minha ordenada na origem. Então este D, esta constante que eu tenho aqui na função, vai corresponder à ordenada na origem. Depois aqui uma última informação em relação às funções cúbicas é que ela tem no máximo 3 zeros. E até é intuitivo, né? Se é cúbica, vai ter no máximo 3 zeros. Depois vamos aqui para as nossas funções quárticas. E pronto, o que é uma função quártica? Uma função quártica é uma função que é definida aqui por um polinómio de que grau? De grau 4, né? É o nosso maior expoente. E aqui, novamente, vamos ter atenção ao A, portanto, a este... Oi? Vamos ter atenção aqui ao A, ao coeficiente do x elevado a 4, e vamos ter atenção ao E. Porquê? Porque quando o A é maior que 0, vamos novamente fazer uma comparação aqui intuitiva. Quando A é maior que 0, reparem que é como se a nossa função tivesse virada para cima, né? Olhem aqui portanto, estas partes da função. É como se ela tivesse virada para cima. Aqui quando A é menor que 0, ela está com que virada para baixo. E o que é que significa na prática? Bom, se formos mais formais, o que acontece? Quando o A é maior que 0 e quando o x vai para mais infinito, o y vai para quê? Vai para mais infinito também. Vai para mais infinito. Se o meu x vai para menos infinito, o meu y vai para mais infinito. Então reparem, quando o meu a é maior que 0, os meus y, portanto, quando o x vai para menos infinito e quando o x vai para mais infinito, vão sempre para mais infinito. Por isso é que parece que a minha função está com que assim virada para cima, né? Está com as antenas, eu gosto de chamar assim, as antenas para cima. Aqui, quando o a é menor que 0, ela está virada para baixo, ou seja, quando o meu x vai para mais infinito, o meu y, o que é que acontece? Vai para baixo, vai para menos infinito. E quando formos ver quando o x vai para menos infinito, o nosso y vai também para menos infinito. Ok? Por isso é que ela está com as antenas viradas para baixo. Agora vamos falar também sobre este ezinho. E este é, à semelhança das funções cúbicas, vai ser nossa ordenada na origem. Neste caso também é 0. Pronto, foram os gráficos que eu escolhi. Mas se tivesse aqui como um termo independente, o 5, por exemplo, íamos observar que a interseção de f com o eixo ao y, né, ia ser este ponto, né? E é basicamente isso. Depois, como a função é quártica, 4 vai ter no máximo 4 zeros. Por isso, se virem uma função com 6 zeros, não é quártica. Ok, agora vamos falar sobre polinómios
mais especificamente sobre a divisão inteira de polinómios. O que é esta divisão inteira de polinómios? Bom, esta divisão inteira de polinómios é algo do género do que fizemos há bocado com o 5469 a dividir por 3, por isso é que eu introduzi esta conta. Mas em vez de dividirmos números inteiros, né, 5003, vamos dividir polinómios entre si, ok? Mas antes de irmos efetivamente aqui para a divisão de polinómios, vamos olhar aqui para este esquema para entender alguns conceitos. Então, neste esquema aqui, o meu a de x, que é o número que eu vou dividir, né, chama-se dividendo. Este é o nosso dividendo. Este b de x, que é o número pelo qual eu vou dividir o dividendo, é o divisor. Este é o nosso divisor. Este q de x vai ser o nosso quociente, ou seja, o resultado da divisão. E o resto, tal como diz o nome, é a sobra. Portanto, o que é que sobra daquela divisão? Lembram-se de termos dividido aqui o 5469 e ter sobrado alguma coisa. Por exemplo, aqui no 5, nós subtraíamos 3 e sobravam 2. Então, o 2 seria o resto, nesse caso. E há uma relação aqui muito importante nesta divisão, que é a seguinte. O nosso dividendo, a de x, é igual ao nosso divisor, b de x, vezes o quociente, q de x, mais o resto, rx. E nós já vamos ver porque é que isto é importante, porque nós vamos poder reescrever divisões ou polinómios de funções mesmo, por causa desta expressão. Mas já vamos tocar nisso mais à frente. Mas então, agora eu quero aplicar efetivamente a divisão inteira. E vamos utilizar estes dois polinómios. Se eu quiser dividir, por exemplo, 2x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 4x mais 5 por x ao quadrado mais 2, como é que eu faço isso? Bom, o primeiro passo é nós garantirmos que este polinómio aqui, o nosso dividendo, está completo. O que é que isso significa? Significa que eu vou ter todos os monómios, portanto, ordenados e com todos os graus, tipo abaixo do primeiro. Ou seja, neste caso eu tenho expoente 3, né? Depois eu tenho que ter o expoente 2, tenho que ter o expoente 1 e só depois tenho que ter o 0. Não podia ter, por exemplo, 2x ao cubo mais, ou neste caso, menos 4x mais 5. Tinha de ter também um monómio com o expoente 2. Se não tivesse este 5x ao quadrado, tinha de colocar 0x ao quadrado porque tem de estar completo, ok? Mas neste caso está, por isso não temos esse problema. Mas como é que nós fazemos então esta divisão? É a semelhança daquilo que fizemos. Nós vamos tentar, portanto, primeiro cortar, entre aspas, vamos tentar anular este nosso primeiro monómio, este nosso primeiro termo. E como é que eu faço? Bom, eu olho aqui para o meu x ao quadrado e vou ter de pensar no número que eu multiplico por x ao quadrado e me dá 2x elevado a 3. Bom, isto podemos estar aqui a pensar, mas mais fácil é pegar nisto, 2x elevado a 3, e dividir por x ao quadrado, ok? Isto vai-me dar quanto? Bom, reparem que esta divisão é bem simples e fica-me 2x. Então aqui eu ponho 2x. Ok, então 2x aqui. Depois vou multiplicar então 2x por x ao quadrado. Dá-me quê? Dá-me 2x ao cubo, mas dá-me 2x ao cubo positivo. Quando eu passo desta multiplicação para aqui, eu vou mudar o sinal. Então vai ficar menos 2x ao cubo. Isto vai cortar. Depois, reparem que eu não tenho aqui só x ao quadrado. Tenho aqui mais 2 também. Então eu vou ter de multiplicar este 2x por 2. O 2x por 2 dá quanto? Dá-me 4x. Vou mudar o sinal quando passo para aqui. Então vai ficar aqui, vai ficar 4x menos 4x. Então aqui fica menos 4x. Ok. E agora faço o balanço desta subtração. Então fica, isto cortou, né? Este aqui não tem nada aqui, então fica 5x ao quadrado, igual. Menos 4x dá-me quanto? Dá-me menos 8x mais 5. Agora aplicamos o mesmo processo novamente. Preciso de um número que eu multiplique x ao quadrado e me dê 5x ao quadrado. Como é que eu faço isso? Bom, posso fazer aquilo de novo. 5x ao quadrado a dividir por x ao quadrado. Isto corta, fica-me só 5. Então aqui eu faço mais 5. Então 5 vezes x ao quadrado dá-me 5x ao quadrado. Passo para aqui, mudo o sinal, 5x ao quadrado. Depois tenho que multiplicar esse 5 pelo 2, também fica 5 vezes 2, 10. Quando passo para aqui, troco o sinal, então fica menos 10. Pronto, isto corta, vou fazer o balanço. E fica menos 8x, porque aqui não tem nada. E depois 5 menos 10, que dá menos 5. Ok,
E agora vamos fazer de novo? Não. Paramos. E porquê que paramos? Porque quando o nosso quociente tem grau superior ao nosso resto, né? Ou por outras palavras, o nosso resto, que tem grau quê? Tem grau 1, que tem grau 1, tem grau inferior ao nosso divisor, que tem grau 2, paramos, ok? E depois é só indicar efetivamente o nosso quociente e o nosso resto. O nosso quociente vai ser quê? O nosso quociente vai ser 2x mais 5 e o nosso resto, o nosso R de x, vai ser menos 8x menos 5, ok? Portanto, este é o nosso quociente e este é o nosso resto. Portanto, aqui só uma notinha, e deixem-me só apagar aqui. Quando o nosso resto, reparem que o nosso resto, pronto, neste caso deu menos 8x menos 5, mas se o nosso resto, portanto, de uma divisão de ax por b de x, portanto, dois polinómios, for 0, então eu digo que este polinómio ax vai ser divisível por b de x, ok? Se o meu resto me der 0. Se o meu resto me der 0, significa que o polinómio é divisível pelo outro. Portanto, já falamos sobre a divisão inteira de polinómios, agora vamos falar sobre uma regra muito engraçada que é a regra de Ruffini. E esta regra de Ruffini vem facilitar bastante as coisas e já vão ver o porquê. Mas uma coisa muito importante para aplicar a regra de Ruffini é que esta só se aplica quando o divisor então, portanto, este número que vamos, portanto, dividir o dividendo, só se aplica quando o divisor for do tipo x menos alfa. O que é que isso significa? O nosso divisor vai ter de ser do tipo x mais 1, x menos 3, x mais 4, x menos 8, pronto, etc. Mas vamos ter x mais ou menos uma constante, ok? E só aplicamos Ruffini quando isto acontecer. Mas como é que aplicamos Ruffini? Bom, tenho aqui os passos e vamos então aplicar estes passos para dividir a de x por b de x. Como é que fazemos isso? O primeiro passo é construir a minha caixa. Que caixa é esta? É uma caixa deste tipo. Portanto, faço esta caixinha e depois o que é que eu coloco dentro da caixa? Primeiro, aqui em cima, portanto, aqui nesta zona aqui, eu vou colocar os coeficientes aqui do meu dividendo. E vou ter de novamente colocar todos os coeficientes, ou seja, vou ter de colocar o polinómio completo e por ordem decrescente. Ou seja, aqui no primeiro lugar eu vou pôr como o monómio aqui de maior grau é 4, né? Portanto o maior expoente é 4, eu coloco aqui 1, que é o coeficiente de x elevado a 4. Depois vocês vão pôr aqui menos 5. Não, errado. Não se esqueçam que tem de estar completo. Ou seja, aqui eu passo do 4, depois tenho que pôr o coeficiente de x elevado a 3. Mas como eu não tenho x elevado a 3, qual é que vai ser esse coeficiente? Vai ser 0, né? Pronto. Então depois é que eu coloco o menos 5. Porque tem de estar por ordem. Tem que ter o coeficiente de x elevado a 4, x elevado a 3, x elevado a 2, x, etc. Depois é menos 5, depois é o 3, depois é o menos 2. Pronto, já tenho todos os meus coeficientes. Depois, aqui neste sítiozinho, eu vou pôr o meu 0. Mas aqui eu vou colocar... O que é que eu vou colocar aqui? Aqui eu vou colocar o simétrico do número que tiver aqui. Neste caso está mais 1, então aqui eu vou pôr menos 1. Se estivesse, por exemplo, menos 3, aqui eu punha 3. Se tivesse aqui mais 1, que é o... Ok, pronto, neste caso é igual. Se tivesse mais 4, eu colocava menos 4. Portanto, já perceberam a lógica. Ok, então o primeiro passo já está. Construímos a caixa, esta vai ser a nossa caixinha. O nosso segundo passo é baixar o primeiro número. Ou seja, este primeiro coeficiente, o 1, eu vou baixá-lo. Então vou fazer isto. Vou baixar este 1 e vou colocar o 1 aqui. Depois, o que é que eu vou fazer? O segundo passo está feito. Depois eu vou multiplicar alfa. O que é este alfa? Reparem, este alfa é este númerozinho que eu pus aqui. É o menos 1. Este é o meu alfa. Eu vou multiplicar este alfa pelo número baixado, que é 1. Ok? Então vou multiplicar menos 1 vezes 1 dá quanto? Dá menos 1 e vou colocar aqui. Ok? Faço esta multiplicação e coloco aqui. Depois eu vou somar o número seguinte com o obtido. Qual é que é o número seguinte? É o 0. E vou somá-lo com menos 1. Então 0 menos 1 dá-me menos 1. Ok?
Depois é só aplicar isto várias vezes. Novamente, menos 1 vou multiplicar o alfa pelo número que eu baixei, que eu obtive aqui em baixo, né? Menos 1 vezes menos 1 dá-me 1. Faço esta soma, menos 5 mais 1, menos 4. E agora aplico novamente, menos 1 vezes menos 4, 4. Agora soma este, dá-me 7. Certo? Depois faço menos 1 vezes 7, menos 7. Menos 2, menos 7, menos 9. E acabou. Ok? E agora vocês perguntam, ok Aline, fizemos isto, mas eu vejo uma carrada de números e não percebo nada que está aqui. O que é que isto significa? Reparem, o último número que eu obtenho aqui vai ser sempre o meu resto. Portanto, este menos 9 vai ser o meu resto de x. Depois, estes números que eu tenho aqui vão ser os coeficientes do meu quociente x. Ok? E neste caso, qual é que vai ser o meu coeficiente x? O meu quociente. O meu quociente vai ter 1 grau, portanto 1 grau abaixo deste. Se este tinha x elevado a 4, tinha grau 4, este vai ter grau 3. Portanto, vamos ter x elevado a 3 como primeiro monómio. E qual é que vai ser o coeficiente? Vai ser 1, né? Vai ser este 1. Depois mais quê? Neste caso é menos, né? Vai ser menos quê? Menos x ao quadrado. Não se esqueçam, temos sempre de ter completo, né? Os coeficientes estão aqui de forma completa. Se tiver aqui um 0, é que não vamos colocar o x ao quadrado, mas neste caso temos menos 1, então fica menos x ao quadrado. Depois menos 4x mais 7. Portanto, temos de seguir a ordem destes números que foram colocados aqui. Pronto, e é assim que nós aplicamos Ruffini. Bom, já falamos então da divisão inteira, já falamos sobre a regra de Ruffini, agora vamos falar sobre o teorema do resto. E o que é este teorema do resto? O que é que ele nos diz? Diz-nos que P de alfa corresponde ao resto da divisão de P de x por x menos alfa. Ou seja, se eu dividir P de x por x menos alfa, o meu resto vai ser P de alfa. Ok, Aline, isto... o que é que isso significa? Bom, vamos aplicá-lo na prática. Se eu disser dividir A de x por B de x, ou seja, divido o meu A de x por B de x, que é x menos 6, qual é que é o resto? Se eu te pedir para calcular o resto, como é que tu fazes? Bom, tu podes realmente pegar nestes dois polinómios e fazer divisão inteira de polinómios e chegar ao resto. Mas há uma forma mais simples. Porquê? Porque eu sei que, vamos comparar aqui portanto, com a expressão de cima, que se eu substituir então neste x do A pelo alfa, qual é que é o alfa? O alfa é sempre o simétrico disto. Neste caso, alfa vai ser o simétrico de menos 6, que é 6. Então, se eu substituir aqui o x pelo 6 e tiver A de 6, isto vai ser o meu resto de x. Ok? Portanto, se eu fizer A de 6, portanto, substituir o x desta expressão por 6, eu vou obter o resto. E como é que isto fica? Bom, x ao quadrado, 6 ao quadrado, menos 5 vezes 6 mais 3. 6 ao quadrado dá-me 36. Menos 5 vezes 6 dá quanto? Dá 30. Depois mais 3. 36 menos 30 dá-me quanto? Dá-me 6. Mais 3 dá-me 9. Portanto, reparem, este 9, se eu dividir A de x por B de x, vai ser o meu resto. Este 9 é o meu resto de x. Ok? E agora, portanto, só para ver aqui mais um aspecto no teorema do resto, eu digo-vos que se P de alfa, então este meu resto R de x, for igual a 0, então este alfa, que eu substituir aqui, vai ser 0 de P de x. Ok, muito simples. Então se eu, por exemplo, neste caso, fizesse essa substituição A de 6 e aqui no fim tivesse dado 0, então eu sabia que este 6 ia ser 0. Ok? Vamos ver aqui um exemplo. Se eu vos pedir, determina o resto de A de x por B de x, como é que vocês fazem? Bom, podem aplicar exatamente a mesma regra. Qual é que vai ser o meu alfa? Bom, é o simétrico de menos 1, ou seja, vai ser 1. Pronto. Agora basta eu fazer o quê? Basta eu pegar aqui no meu dividendo, no meu polinómio A de x, e substituir no x pelo alfa, né, que me vai dar o resto. O meu alfa é 1, então fica A de 1, que é x ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 7 vezes x vezes 1, mais 6. 1 ao quadrado dá-me 1, menos 7 vezes 1, menos 7, mais 6. 1 menos 7 dá-me quanto? Dá-me menos 6, mais 6 dá-me 0. Como este resto, né, que aqui eu estou a calcular o resto desta divisão, como o meu resto me deu 0,
Então eu sei efetivamente que este meu alfa, vai ser 0 de AX, ok? Portanto, esta é a conclusão que podemos chegar. Ok, agora vamos falar sobre a decomposição em fatores. O que é decompor em fatores? Bom, decompor em fatores é, por exemplo, temos uma função, um f de x, não sei, eu vou inventar, vou dizer 3x elevado a 4 mais 5x ao quadrado mais 1 e ao decompor em fatores, o que é decompor em fatores? É eu fazer, por exemplo, a decomposição e obter que f de x vai ser exatamente igual a x menos 1, x mais 3, x menos, portanto, x menos 4 ao quadrado, por exemplo. Reparem que cada um destes, portanto, deste x mais, x menos, vai ser um fator. Estes são um fator, portanto, este é um fator. Então, isto dá muito jeito para fazer esta decomposição em fatores. Porquê? Porque se eu fizer f de x igual a 0, né, e estes forem os meus zeros, então pela lei do anulamento do produto, eu já sei que x menos 1 vai ser igual a 0, ou x mais 3 vai ser igual a 0, ou x menos 4 ao quadrado vai ser igual a 0. Ok? Portanto, isto é muito importante pela lei do anulamento do produto. Mas como é que nós fazemos então esta decomposição? Imaginemos que temos esta pergunta. Decompõe a função f, esta função f de x, sabendo que um dos seus zeros é 1. Ok? Portanto, nós já sabemos que um dos seus zeros é 1 e a função f é definida por x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 8x menos 4. O primeiro passo para nós compormos uma função é vermos se tem todos algo em comum. Reparem que não têm todos algo em comum. Aqui temos x, é verdade. Temos x também aqui e temos x aqui. Mas aqui não temos x. Então não podemos pôr o x em evidência. Se tivéssemos, por exemplo, x ao quadrado mais x, aqui eu podia pôr o x em evidência. Desta forma, né? Porque ambos os termos têm x. Mas aqui eu não tenho, portanto não posso fazer disso. Então o segundo passo, se eu não tenho termos em comuns, eu vou fazer a decomposição de f, ou melhor, a divisão de f por este zero. Como é que fazemos isso? Bom, lembram-se da regra de Ruffini, né? Que se o meu zero é 1, este 1 vai corresponder ao meu alfa. Então eu posso chegar aqui e, através da regra de Ruffini, fazer a divisão deste polinómio pelo zero, pelo 1. E aqui eu vou pôr o quê? Bom, já sabemos, polinómio completo por ordem decrescente portanto, de monómios, né? E vou pôr o quê? Vou pôr 1, né? Que é o coeficiente x elevado a 3. Vou pôr menos 5, 8 e menos 4. Depois eu deixo este 1 e faço 1 vezes 1, 1. Menos 5 mais 1, menos 4. 1 vezes menos 4, menos 4. 8 menos 4, 4. 1 vezes 4, 4, né? Menos 4, menos 4 mais 4, 0. Ok, muito bem. Reparem que eu obtive 0 como o resto, né? E está exatamente de acordo com o que esperávamos, porque 1 é um 0 de f. Ok? E reparem que o meu quociente é o quê? O meu quociente x vai ser x ao quadrado, já sabemos, um grau inferior, x ao quadrado, menos 4x mais 4. Ok, muito bem. Aline, mas isto serviu-me de quê? Bom, lembram-se daquela relação que nós vimos, que era que o dividendo, naquele caso era a de x, que o dividendo era igual ao divisor vezes o quociente mais o resto? Reparem que o que eu fiz aqui foi dividir f de x, né? F de x por x menos 1, né? Foi o que eu fiz, porque, pronto, o meu zero era 1, alfa, né? E nós dividimos por x menos alfa, x menos 1. Então este vai ser o meu dividendo, né? E este vai ser o meu divisor. O meu dividendo a de x, ou seja, f de x, vai ser igual ao meu divisor, que é x menos 1, vezes o quociente, que é o meu quociente? É x ao quadrado menos 4x mais 4, mais o resto, que é quando? É 0. Pronto, então eu concluo que o meu f de x vai ser igual a x menos 1, né? Vezes x ao quadrado menos 4x mais 4. Ok, muito bem. Então eu já decompus a minha função f de x nestes dois fatores. Mas dá para decompor mais. Porquê? Tem aqui x ao quadrado menos 4x mais 4. E como é que eu descubro então os fatores disto? É muito fácil, é igualar isto a zero. Faço x ao quadrado menos 4x
mais 4 igual a 0. E agora basta eu aplicar a fórmula resolvente, né? Neste caso por acaso é um caso notável, mas eu vou aplicar a fórmula resolvente na mesma, então fica x igual a quê? A menos b, né? Que vai ser menos 4, ou seja 4, mais ou menos raiz de quê? De b ao quadrado, ou seja 16, menos 4 vezes 1 vezes 4, a dividir por 2 vezes 1, 2 vezes 1 que é 2. Bom, isto vai me dar x igual a 4 mais ou menos, bom, 16 menos 4 vezes 1 vezes 4 vai ser o quê? 16 menos 16, ou seja 0, posso pôr já aqui 0. Então isto só vai ter uma solução, que é qual? É 4 dividido por 2, que é 2. Então reparem que eu descobri que o zero deste x ao quadrado menos 4x mais 4 é 2, né? Mas este 2, reparem que este 2 resultou de uma função quadrática. Então nós vamos dizer que este 2 vai ter multiplicidade, vai ter multiplicidade 2. O que é que isto significa? Significa que quando nós formos decompor este fator, ou seja, x menos 1, e agora decompomos nos seus zeros, vamos ter de colocar x menos 2, né, ao quadrado. Porque tem multiplicidade 2, porque resultou da função quadrática. Se, por exemplo, tivesse resultado desta fórmula resolvente, x igual a 2 e x igual a menos 1, aí não, aí colocávamos x menos 2 vezes x mais 1. Mas pronto, não é o caso. Então, aproveito e introduzo este conceito de multiplicidade, que é basicamente quando nós decompomos uma função, quantas vezes é que surge este zero? Reparem que aqui só surge uma vez, né? Este fator está aqui elevado a 1, então isto vai ter multiplicidade 1. Como tem aqui ao quadrado, este vai ter multiplicidade 2. E pronto, dependendo do caso, pode ter multiplicidade 3, mas normalmente surge com 1 ou 2. Ok, agora vamos falar aqui sobre as operações com funções. E as operações com funções não é nada mais nada menos do que nos diz o nome, né? Vamos fazer operações, somar, subtrair, multiplicar e dividir funções. Então vamos ter a nossa função soma. E aqui o que nós vamos ter de ter atenção é o domínio das funções. Porque o domínio, portanto nós vamos ter um domínio da função f, né? E vamos ter um domínio da função g. Mas o domínio da função soma vai ser a interseção entre esses domínios. Depois é muito simples, a função soma, f mais g de x, vai ser igual a f de x mais g de x. Simplesmente isso. Se aplicarmos aqui o exemplo, né, e quisermos verificar como é que vai ser a expressão da função soma, é muito simples. A primeira coisa que eu vou fazer é determinar o domínio. Portanto, o domínio de A, né, o domínio de A é que, pronto, é R, não há muito a dizer, não temos nenhuma restrição. E o domínio de B é que, pronto, é R também não temos nenhuma restrição. Então, o domínio de A mais B vai ser a interseção entre eles, a interseção de R com R é R, né? A expressão, como é que é a expressão? A expressão de A mais B de x vai ser igual a A de x mais B de x. Isto é bastante simples, olha, é a expressão de A, que é 2x ao quadrado, menos 4x mais 1, mais x menos 3. Isto vai me dar quanto? Bom, vai me dar 2x ao quadrado, isto fica igual, depois menos 4x mais x, menos 3x, depois menos 2. Pronto, é esta a expressão da minha nova função. Depois temos a função diferença. O que é a diferença? É subtrair. E aqui a lógica é basicamente a mesma. O domínio da função de diferença vai ser a interseção entre o domínio de f com o domínio de g. E depois a expressão da função de diferença vai ser f de x menos g de x. Neste caso, como é que fazemos? Bom, o meu domínio de A é R. O meu domínio de B também é R, já vimos. Então o domínio de A mais B vai ser também R. Pronto, como já vimos há bocado. Depois a expressão f de x menos g de x vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 2x ao quadrado menos 4x mais 1 menos x menos 3. Isto vai me dar quanto? Vai me dar 2x ao quadrado menos 4x mais 1 menos x mais 3. Portanto, eu troco este sinal e este. Isto vai me dar o quê? Vai me dar 2x ao quadrado. Isto fica igual menos 4x menos x menos 5x. Depois mais 1 mais 3 mais 4. Pronto, esta é a nossa expressão da função de diferença. Depois temos, claro, a função produto, ou seja, vamos multiplicar funções.
E aqui, novamente, o domínio das funções, da função produto vai ser a interseção entre os domínios de cada uma das funções. E depois a expressão geral vai ser uma vezes a outra, simplesmente. Então, neste caso, bom, já vimos várias vezes, então o domínio de A vezes G, a interseção entre eles, aliás, aqui era menos, não sei porque eu pus mais, de A vezes B vai ser, portanto, a interseção entre eles, já vimos que é R. A expressão de A vezes B de X vai ser A de X vezes B de X. E no nosso caso vai ser o quê? Bom, vai ser 2x ao quadrado menos 4x mais 1 a dividir por x menos 3. E pronto, temos de aplicar aqui a propriedade distributiva. Fazemos 2x ao quadrado vezes x, dá 2x elevado a 3. 2x ao quadrado vezes menos 3 vai-me dar menos 6x ao quadrado. Depois menos 4x vezes x, menos 4x ao quadrado. Depois menos 4x vezes menos 3, mais 12x. Depois 1 vezes x, mais x. 1 vezes menos 3, menos 3. E pronto, isto vai-me dar... Pronto, esta expressão ficou um bocado longa, mas ficou como 2x ao cubo, menos 6x ao quadrado, menos 4x ao quadrado, menos 10x ao quadrado. 12x mais x, mais 13x, menos 3. Pronto, esta é a expressão da nossa função produto. Por fim, temos então a nossa função quociente. Aqui ficou tapado, mas sem problema. Aqui sim é que vamos ter um bocado mais cuidado. Porque vamos ter mais cuidado? Porque nós temos aqui um quociente, né? E num quociente, quando temos então um quociente entre dois elementos, nós temos de ter atenção que este quociente tem de ser este denominador tem de ser diferente de zero, porque eu não posso dividir por zero. Então reparem, se eu tenho um polinómio no denominador e eu sei que nesse polinómio eu tenho uma variável, tenho x, eu tenho que garantir que portanto, esse x não tem um valor que faça com que este meu denominador seja zero, ok? Portanto, reparem, o meu domínio da função quociente vai ser o domínio da interseção entre as duas funções, exceto os números, portanto, o que diz aqui é x pertencente ao domínio de g, tal que g de x é igual a zero, portanto, exceto os números que faz com que g de x seja igual a zero. Vamos ver na prática, então. O domínio vou escrever aqui, domínio de A a dividir por B vai ser igual a quê? Vai ser o domínio da interseção entre eles, mas já vimos que é R, né? Exceto os números em que g de x é igual a zero. Quando é que g de x é igual a zero? Bom, neste caso é o meu B, né? Quando é que o meu B de x é igual a zero? O meu B de x é igual a zero quando... Bom, agora é resolver isto, né? O meu B de x é igual a x menos 3, então x menos 3 é igual a zero. Passo o menos 6 para o outro lado, fica mais x igual a 3. Então, são todos os valores, menos quando x é igual a 3, exceto o 3. Ok. Então, este vai ser o meu domínio desta função. Depois, para escrever a sua expressão, tenho que fazer f de x a dividir por g de x. Isto vai ser 2x ao quadrado menos 4x mais 1 a dividir por x menos 3. Penso que podemos simplificar, né? Recorrendo então à nossa divisão de polinómios. Mas pronto, acho que já perceberam qual é que é aqui a intenção com as operações com funções. Por fim, temos aqui as nossas funções racionais. E o que é uma função racional? Bom, no fundo uma função racional é... Então, uma função racional se é definida por f de x igual a p de x a dividir por g de x, ou seja, numa divisão de polinómios. Se tivermos, por exemplo, f de x igual a x menos 3, isto continua a ser uma função racional. Reparem que este q de x, este denominador, é 1, né? Que também pronto, também pode ser um q de x, né? Podemos ter uma função definida por y igual a 1. Mas aqui no âmbito das funções racionais, o que é que nós vamos estudar? Bom, para introduzir, lembram-se desta função que apareceu no nosso nono ano? F de x igual a 1 sobre x. Bom, esta função era uma função que nós dizíamos que era de proporcionalidade inversa. Mas que também é bastante importante aqui para as funções racionais, pelo seguinte motivo. Reparem que esta minha função tem que comportamento. Bom, se eu for de menos infinito aqui, ela vai sempre decrescendo, né? Mas reparem que ela começa aqui muito perto do eixo do x, apesar de nunca tocar. Reparem que nunca toca no eixo do x. E se fôssemos aqui para valores muito, muito pequenos, também não ia tocar, ia continuar a não tocar.
Depois ela vai decrescer, vai se aproximar aqui do eixo das ordenadas, do zero também, aqui no x igual a zero, mas também nunca toca. Então reparem que ela vem de menos infinito, não toca no zero, aproxima-se do zero, mas também não lhe toca, e depois quando vamos para valores superiores a zero, ela também nunca toca no zero. E depois decresce, né? E também se vai aproximando do zero sem nunca tocar. O facto dela nunca tocar aqui no y igual a zero, nem tocar aqui no x igual a zero, faz-nos dizer que ela tem uma assíntota horizontal de equação y igual a zero. Esta assíntota horizontal, portanto até posso escrever aqui, assíntota horizontal. Esta assíntota horizontal diz-nos que ela nunca assume valor de y igual a zero, ok? A mesma coisa podemos dizer que ela tem uma assíntota vertical. Porquê? Porque temos esta assíntota, né, que é definida por x igual a zero, porque ela nunca atinge o valor de x igual a zero. Ok, então esta função é muito importante. E porquê que é importante? Porque ela permite-nos estudar outras funções racionais que derivam dela. Se tivermos, por exemplo, aqui esta função f de x igual a 2 mais 1 sobre x menos 3, reparem que ela também vai ter assíntotas. Porquê? Porque há valores que ela nunca toca. Por exemplo, ela nunca toca aqui neste valor, que é 3. Ela nunca toca neste valor. E depois também nunca toca neste valor de x igual a 3. E também nunca toca neste valor de 2 no y. Então, novamente, nós podemos dizer que ela tem duas assíntotas. Uma assíntota horizontal, definida por quê? Por y igual a 2, porque ela nunca atinge o valor de y igual a 2, e uma assíntota vertical, definida por x igual a 3, porque ela nunca chega no valor x igual a 3. Se nós compararmos estas duas funções, o que é que aconteceu? Reparem que elas são muito semelhantes. O que aconteceu é que a assíntota vertical que eu tinha de x igual a 0 passou a x igual a 3. E esta assíntota horizontal que eu tinha de y igual a 0 passou a ser y igual a 2. Então, daqui para aqui, o que aconteceu foi uma translação de vetor quê? De vetor, portanto, 3 no x e 2 no y. Portanto, vou chamá-lo de u. Foi isso que aconteceu, uma translação de vetor 3, 2. Mas nós ainda podemos pegar neste facto de haver uma translação e olhar aqui para esta expressão. Ora, muito bem, temos aqui, se compararmos as duas expressões, o que aconteceu foi que nós subtraímos 3 ao x e somámos 2 a toda a função. Então o que é que aconteceu? Se nós subtrairmos 3 ao x, já sabemos que o x é mentiroso, ela vai andar 3 unidades, ou seja, simétrico de menos 3 unidades para a direita, né? Foi isso que aconteceu, andou 3 unidades para a direita. Se somarmos 2 a toda a função, ela vai andar 2 unidades para cima. E foi isso que aconteceu. Então reparem que o valor que eu tiver aqui somado, né? Neste caso é 2, o valor que eu tiver somado a toda a função vai corresponder exatamente à minha assíntota horizontal. E o valor que eu subtraio ao x, neste caso vai ser, portanto, o simétrico do valor que eu tenho aqui, vai ser a assíntota vertical. Pensem aqui no alfa. O alfa aqui é o simétrico de menos 3, ou seja, 3. Então este x igual a 3 vai ser uma assíntota vertical. Só para aplicar aqui no exercício, se eu vos pedir, indica as assíntotas desta função. Bom, aqui reparem que eu não tenho a função escrita bonitinha tal como tinha aqui, né? Com este 2 a somar, com este menos 3 ao x. Por acaso até tenho, né? Mas o nosso objetivo é sempre escrever a função desta forma, porque me facilita muito determinar as assíntotas. Mas como é que eu passo desta expressão para uma deste tipo? Fazemos a divisão inteira de polinómios. Mas reparem que o meu divisor está na forma de x menos alfa, x menos 2. Então eu posso aplicar Ruffini. Vou só aplicar Ruffini, que é bem mais simples. E pronto, coloco os coeficientes, né, que é 3, 2.
coloco aqui o meu alfa, que é quanto? É o simétrico de menos 2, ou seja, 2. Baixo este, 3. Portanto, fica aqui 3, depois 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8. Ok, este é o meu resto, este é o meu quociente, portanto, quociente x é 3, resto x é 8. Pronto, e agora vou novamente àquela expressão que me diz que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente x vezes o resto x, Rx. E agora adapto, portanto, para o meu contexto. Reparem que o que eu tenho aqui é o meu divisor, 3x, portanto 3x mais 2, o meu dividendo, aliás, o meu dividendo a dividir pelo meu divisor, que é x menos 2. Onde é que tenho o meu dividendo? Este é o meu dividendo. Este é o meu dividendo. E este é o meu divisor. Então eu posso, se eu quiser ter esta expressão, portanto, aqui, o que é que eu vou ter de fazer? Vou passar este b de x para este lado. Ok? E como é que eu faço isso? Bom, este b de x está a multiplicar, então eu vou ter de passá-lo a dividir. Mas ao passá-lo a dividir, eu vou ter de dividir isto, né? Portanto, vou passar a dividir para aqui. Vou dividir esta multiplicação por b de x. E vou ainda ter de dividir este Rx por b de x. Oi? B de x. Então isto fica como? Bom, estes b de x cortam, porque estamos numa multiplicação. E eu obtenho o seguinte. A de x a dividir por b de x vai ser igual a q de x mais r de x a dividir por b de x. Pronto. Então sempre que nós tivermos uma expressão, tipo de uma função racional, deste tipo, e eu quiser descrevê-la desta forma, o que eu vou fazer é a divisão, portanto, a divisão desse polinómio pelo outro, né, pelo divisor, e vou reescrever desta forma. De que forma? O quociente x, qual é que era o meu quociente? 3, mais o quê? Mais o meu resto, que é quanto? É 8, a dividir pelo divisor. O divisor é quanto? É x menos 2, ok? Então agora, muito fácil de determinar as assíntotas. Repara, a assíntota horizontal, já vimos que era o número que nós somamos aqui. Então vai ser o quê? Y igual a 3. E a minha assíntota vertical vai ser o quê? Vai ser o simétrico deste menos 2. Ou seja, a assíntota vertical vai ser x igual a 2. E portanto é assim que nós trabalhamos com as funções racionais. Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo, espero que vos tenha esclarecido em relação às funções polinomiais e racionais. Se gostaram, deixem um like e se quiserem entrar numa comunidade onde podem conversar com outras pessoas que gostam de matemática, vá ao link da descrição.